eu tenho um outro exemplo. Traz pra Inteligência gente. artificial, que eu descobri hoje de manhã. Oba. Sério? Oba. Olhando para um autor que eu já gosto, pesquiso sobre inteligência artificial. É um projeto do Max Planck, do Instituto Max Planck, na Europa. E vocês podem até pôr link para isso depois em algum lugar. Mas o que eu achei interessante, se chama A Internet dos Animais, o projeto. E ele usa inteligência artificial para descobrir redes, conexões, emaranhados de comportamento, comunicação entre animais específicos. E estudando o comportamento desses animais, uma inteligência artificial consegue prever com muito mais exatidão eventos meteorológicos, mudanças de clima, várias coisas relacionadas ao meio ambiente. Então, eu acho que é um uso que a gente pode ter e que já se relaciona com a inteligência não humana ou não de máquina, mas utilizando a inteligência artificial ou de máquina e como o aprendizado de máquina como uma ferramenta, um dos componentes nessa rede de interconectividade aí, de interrelações. E que acaba resolvendo problemas cotidianos, né? Resolvendo problemas cotidianos e que às vezes estão diretamente relacionados à vida ou à morte de grupos determinados de pessoas, principalmente no sul global. Mas o que eu acho mais interessante sobre isso, sobre essa tecnologia, é que o modelo de inteligência artificial que eles estão usando aqui foi inspirado. O modelo inicial que começou esse projeto é um modelo que eles apropriaram da Bolsa de Valores americana e que servia para especular e fazer previsões financeiras. E daí algo que é totalmente do mal foi transformado. Eu ia falar isso quando ela estava falando sobre os usos das assistentes virtuais, que a gente já sabe que querendo ou não, o desenvolvimento de tecnologia está muito atrelado à nossa construção do que a gente vê como mercado e o que é bom e vai ser frutífero e produtivo para o nosso modelo que vivemos, que é o capitalismo. Então, uma vez que isso já vai ser feito, que já vamos ter bilionários como Elon Musk competindo numa corrida de inteligência artificial e outras passadas de outros tipos de tecnologia, o que a gente poderia fazer, né, é achar esses outros usos, como o uso da arte, como os usos que você trouxe das assistentes virtuais, como esse, tipo, que já vai ser assim, já é assim há muito tempo, a gente sabe. Nesse caso é legal, né, Marcos? Que inverteu. Não, eu acho que ele vai trazer outro era ponto, do mal, mas foi apropriado a partir do que temos agora, assim. Pensar idealmente para um futuro, daí já é outra construção, mas... Posso fazer mais um comentário em relação a isso, já que a gente está falando de capitalismo? Sim. E daí transformar isso num gancho para uma pergunta para... Ótimo. Então tá bom. Não, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente perceber em relação a... O que você falou agora, acho que é extremamente pontual. É uma tecnologia que está chegando até a gente através das mídias que estão ao nosso redor, que fazem parte dessa estrutura, desse sistema no qual a gente vive. E essas inteligências artificiais estão sendo modeladas, programadas com banco de dados, com base nessa mesma história, que a gente já sabe como é. Ela não vai revolucionar isso. Sim, a gente vai chegar num outro... você pergunta para ela o que eu queria perguntar. Ótimo. Eu ia chegar lá para Lindo, exatamente. Perfeito. Bom que o Marcos agora ele já é também nosso parceiro de perguntas. Eu só queria dizer uma outra coisa antes aí, que antes de chegar lá. Que eu acho que a inteligência artificial está tanto nas nossas vidas de maneira que a gente nem percebe, que o alfabetismo em relação a isso acaba se tornando uma das coisas mais importantes. E eu acho que o capitalismo em si não tem essa intenção. Porque está muito conveniente agora esse poder de controle está nas mãos da concentração do capital. E isso está permitindo um maior controle, uma maior vigilância, uma maior exploração. É isso que a ferramenta está permitindo agora. E eu acho que isso se relaciona muito com como a gente lida com a produção de conhecimento em geral e como a gente lida com informação, porque está muito conveniente para o capitalismo a gente ter uma impressão de que a gente tem acesso a tudo e a todo tipo de informação, sendo que a gente tem cada vez menos acesso à computação dessas informações. Sim. E a fazer sentido delas. A gente subestima um pouco o fazer sentido dessas informações que a gente tem acesso. E é por isso que a gente cada vez mais está perdido num mar de informação. Tem um artista que me inspirou bastante no meu primeiro trabalho, que é o James Brittle,
James Bridle, que tem um texto que eu não lembro como chama no Brasil, mas acho que é a Nova Idade das Trevas, no qual ele fala que a gente está entrando numa nova idade das trevas, mas que a diferença de agora para a Idade Média é que quando lá o conhecimento, a organização do conhecimento era detido pela igreja, e agora ele é detido por aqueles que têm o poder de processamento, que consegue fazer sentido dessas coisas. E até materialmente, se a gente for olhar para o mapa dos cabos de fibra ótica no mundo, e como eles entram no mar, saindo da África e saem ali na Europa, para que todos os dados sejam comandados pelo norte global, a gente vê que muito materialmente esses sistemas históricos de opressão, colonialismo, imperialismo, estão sendo reproduzidos agora através desse fluxo da informação. E indo para quem tem o poder de computar, usar isso até politicamente. E muitas vezes a gente já viu acontecer, né? E é tão conveniente para o capitalismo que eu acho que isso está fazendo a gente abordar, por exemplo, a inteligência artificial com base no medo, com base no ódio, com base naquelas questões superficiais, as quais você falou antes. E acho que os nossos imaginários sobre isso e sobre tecnologia tá muito permeado. Influenciam muito. E eu sei que a pesquisa da Lu tem bastante a ver com isso. E acho que você pode continuar a minha fala daí, porque eu estou desidratado. Tomar uma aguinha. Você quer uma água? Eu quero também. Perfeito. Suas colocações, assim, eu acho que essa questão, de fato, dos imaginários, não só em torno da inteligência artificial, mas da tecnologia como um todo, é uma questão, né? Quando a gente pega, enfim, né, e história das técnicas, das tecnologias humanas, o medo em relação, né, aos efeitos de algo sempre teve posto, né? Platão tinha medo da escrita, ia acabar com a memória, né? Aqui estamos, né, assim, todos aqui escrevendo as nossas anotaçõezinhas e não acabou com a nossa memória, embora dá uma ajudinha. Mas quando a gente vai pegando, né, principalmente acho que as tecnologias digitais e a inteligência artificial como um todo, a gente vai ter, vamos dizer assim, a construção de imaginários sociais em vários âmbitos, né? Então, por um lado, a gente tem todo o âmbito da produção da ficção científica, né? Que a gente tem, já mencionaram aqui o Black Mirror, né? Acho que foi até o próprio ChatGPT que mencionou o Black Mirror. Então, mas até ele veio tem Her, tem... Enfim. Muitas referências, né? Sobre isso, que vai um pouco, né? Colocando. E eu acho que, por um lado, tem esse imaginário em torno, né, do medo. E a minha visão em relação a essa questão do medo é também que é muito pautada por um ideário também de quem produz tecnologia, né? Porque, assim, quando a gente... E eu acho que esse ano eu fiquei, assim, muito no momento observando, assim, que é quando você vê seu objeto de pesquisa estourando, né? Assim, nossa, tá todo mundo falando sobre isso. E eu observando, né? E aí teve toda aquela movimentação, Elon Musk, vamos parar, precisa parar e tal. E quando comecei a observar as pessoas, né, comprando a ideia, não, mas se até Elon Musk tá dizendo, é porque talvez a gente deva parar, né, e tal. E eu ficava assim, não, talvez assim, talvez se o Elon Musk tá falando isso, a gente deve se perguntar por que será que ele tá falando isso, né? Sim. Não assim da bondade do seu coração. E eu acho que o discurso que ficou muito proeminente desse ano, que é um imaginário que eu acho que quem produz esse tipo de tecnologia quer projetar, é a ideia dessa precisão, desse poder muito grande das máquinas, né? Porque quando o Elon Musk diz, não, olha, isso aqui tá ficando muito poderoso, vamos dar uma paradinha, o que ele tá fazendo também é projetando no imaginário de todo mundo... Que ele tem todo esse poder. Que tem todo esse poder. Impedindo o acesso. Porque ele tá vendo que tem mais gente tendo acesso, mais gente... Quer dar, né, uma paradinha. Mas colocando muito forte, né, nas pessoas de que esse futuro com essa supremacia tecnológica é inevitável e que é para isso que a gente tá arrumando, né? Isso... Acho que, por um lado, gera esse medo que impede, inclusive, esses processos, né, que o Marcos estava falando de letramento e apropriação, né? Mas impede, às vezes, efetivamente, um pensamento crítico e até vamos dizer assim, um pensamento imediato, das questões imediatas. Então, sempre, acho que um outro discurso, assim, de imaginário que a gente tem muito forte é de
ficar projetando para o futuro a inteligência artificial forte, né? A ideia de que em algum momento vai ter consciência, vai desligar aqui o botão do mundo, né? O mundo vai acabar porque a inteligência artificial vai ser o máximo. Toda vez que a gente também projeta isso muito no futuro, a gente não pensa nas questões de agora, né? Que não são só questões da inteligência artificial, tem questões da inteligência artificial importantes a serem endereçadas a despeito de que talvez não seja o fim do mundo, mas tem questões, né? Mas também tem outras questões, inclusive o fim do mundo pela destruição da natureza. Sim. Que quando você fica colocando só na tecnologia como é capaz de fazer isso, você deixa meio de lado de que tem, né, todas as... Enfim, nós mesmos estamos destruindo o mundo. Talvez a gente não precise criar inteligência artificial para isso, né? Não vai ser tanto por aí. Então, acho que um pouco a gente tem nessa construção de imaginário, né, do medo e da superpotência e da ideia de que essa tecnologia ela é infalível e absolutamente, né, não é. Eu acho que, não sei, imagino que as pessoas que acham que vai ser infalível, né, não ficaram tentando fazer o ChatGPT fazer alguma tarefa simples, ele não entendeu o que você quer fazer, apesar de ele poder construir textos bons, né? Esses dias eu tava tentando fazer ele fazer uma referência a BNT pra mim, e por algum motivo, assim, apenas não era possível, que era algo que, inclusive, eu já tinha conseguido fazer em outro momento, e eu só comecei a ficar muito irritada e pensando, esse negócio aqui não vai dominar o mundo, porque ele não consegue entender o que é, sabe? Assim, uma referência algo muito simples, que é só, assim, né, botar esse negócio no modo BNT. Mas eu acho que também vai ter outro aspecto, né, do imaginário, que até tem a ver com a questão que eu tava falando antes, assim, de como a inteligência artificial coloca questões sobre o humano e sobre o que a gente imagina que o humano é, né? Isso vai... Enfim, isso gera uma tensão, porque às vezes algumas certezas até caem, assim. Eu sou muito fã das historinhas do campo da inteligência artificial como um todo, e pra dar exemplo disso, eu gosto de falar da historinha que durante muitos anos a gente teve um teste de Turing acontecendo com chatbots, que é chamado Loebner Prize. E a gente tem um relato muito interessante de um participante do Loebner Prize, que daí é aquela ideia do teste de Turing, né? A máquina, o homem, o juiz, tentando saber ali quem é quem. E aí, nesse Loebner Prize, né, precisava dos chatbots concorrendo, os desenvolvedores inscreviam e tal, e precisava das pessoas para serem os concorrentes ali, né? E aí tem relatos, né, de pessoas que participaram na maior angústia, assim, de... e se o juiz achar que eu sou a máquina, eu não sou humano? Como é que eu faço para eu parecer humano nesse teste, né? Como que eu posso, assim, agir de forma que seja incontestável que eu sou humano, né? E eu acho essa provocação, assim, muito interessante, porque vai mexendo, inclusive, com o que a gente imagina que é humano, né? Como é que a gente supõe que um humano vai agir, ou o que é essa característica intrínseca, né, da humanidade. Então, eu acho que tem muitos, assim, imaginários em torno disso, que vão, vamos dizer assim, inclusive, ser a base de como as pessoas vão interagir ou não, como que elas vão aderir, que discurso, né, se vai produzir socialmente. A gente viu bastante nesse ano o discurso midiático muito forte sobre essas tecnologias, né, e eu acho que um outro imaginário, assim, que tá um pouco posto, e daí já abriu a caixinha do imaginário, sim, falei sem parar. Mas, que é a questão do gênero, né? Uhum. Porque, assim, isso também remonta um pouco história da inteligência artificial, né? Eu tava falando ali no começo, a gente tem lá desde 1950, texto do Alan Turing sobre, né, que já aborda a questão de pode uma máquina pensar. E quando, nesse texto, né, o Alan Turing vai abordar a questão pode uma máquina pensar, ele vai propor essa ideia que ficou conhecido como teste de Turing, mas ele está chamando de jogo da imitação nesse texto. E aí, o jogo da imitação era assim, ele escreve assim, imagine que tem um homem e uma mulher e um juiz. E aí, esse homem e essa mulher estão tentando enganar o juiz sobre quem que é o homem e quem que é a mulher. Então, a mulher tentando fazer se passar pelo homem, o homem se passar pela mulher, e o juiz precisa adivinhar e tal, quem é, nananã. E aí ele diz, imagine agora que a gente pegue a mulher e substitua por uma máquina. E aí, você tem o teste de Turing dele em carrega. E eu acho curioso, né? É muito curioso. Por que não foi o homem, né? Era especificamente a mulher. Isso é muito curioso e é algo que ficou, né? Mesmo quando a gente pega os filmes, né? A gente pega o Ex Machina, a gente pega o Her, a gente tem uma associação do feminino com alguns aspectos do maquínico, né? E quando a gente pega os desenvolvimentos
de chatbots, do primeiro, que era Eliza, lá na década de 60, já tinha nome de mulher, né? Era uma suposta terapeuta. Chegando hoje, né, Siri, Alexa, Cortana, essas representações do feminino como essa máquina, né, de executar coisas, de estar ali, né, nesse lugar de responder a ordens, assim. E essa questão, né, também tanto de algumas características humanas, né, mas a característica de gênero em específico em tecnologias também vai, por sua vez, não apenas em si só é um imaginário, né? Mas também as pessoas interagindo com esses sistemas proliferam, assim, né? N ideias sobre isso, né? De uma relação com uma voz supostamente feminina, né? Mas com o nome também. Isso vai balizar, né? Tudo isso. Todas as interações, as relações que as pessoas vão ter um pouco com esses dispositivos.